Você já se sentiu perdida diante de uma decisão? Como se não soubesse qual caminho tomar? Talvez você esteja morando aqui nos Estados Unidos, como eu, e saiba que, longe da nossa cultura, da nossa família, as decisões parecem ainda mais difíceis. É trabalho, é casa, é adaptação. Às vezes a gente fica pensando: Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa é a tua vontade para mim? E eu quero te dizer algo muito importante. Deus não quer que você caminhe às cegas. Não. Ele enviou o Espírito Santo para ser o seu guia pessoal em cada passo da sua jornada. E hoje eu vou te mostrar como você pode ser guiada por ele nas suas decisões do dia a dia e de uma forma prática, sensível e real. Então fica comigo aqui até o final, porque esse entendimento ele pode transformar completamente a maneira como você vive a sua caminhada de fé. Então, já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos para fortalecer a sua fé, viver o seu propósito de uma forma prática e guiada pela direção de Deus. Então vamos lá. Ponto número 1. Quem é o Espírito Santo e por que ele quer nos guiar? O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma energia positiva, como algumas pessoas pensam. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus presente em nós. Em João 14, do 16 ao 17, Jesus disse assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, é o nosso conselheiro, ajudador. Ele foi enviado para estar conosco em cada detalhe da vida, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Às vezes a gente pensa que Deus só se importa com as grandes decisões, casamento, mudança de país, ministério, mas o Espírito Santo, ele quer nos guiar também nas pequenas coisas, no que falar em uma conversa difícil, em como lidar com um conflito no trabalho, qual atitude tomar quando a gente não sabe o que fazer. Deus é um Pai presente e o Espírito Santo é a prova viva de que ele se importa com cada detalhe do nosso caminho. Yes. Você não foi criada para viver por tentativa e erro. Você foi criada para ser guiada dia após dia pela voz de Deus em seu espírito. Como o Espírito Santo fala conosco na prática? Então vamos lá. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Mas como eu sei se é o Espírito Santo falando comigo e não é só a minha cabeça, a minha mente? Eu entendo essa dúvida. Eu também já me perguntei isso muitas vezes. E a resposta é mais simples do que parece. O Espírito Santo, ele fala de várias formas, mas 3 delas são as mais comuns, ok? Primeiro, através da palavra. O Espírito Santo, ele traz à nossa memória versículos, encenações bíblicas e a palavra de Deus para nos seguir. Por isso, quanto mais a gente lê a Bíblia, nós temos a sensibilidade para reconhecer a voz de Deus. É como se a Bíblia fosse o idioma do Espírito Santo. Ok, vamos lá ao ponto 2. Através da paz interior. Colossenses 3,15, ele fala o seguinte, olha, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Quando uma decisão está alinhada com a vontade de Deus, a paz interior é a marca registrada. Mesmo que a escolha seja desafiadora, a paz de Deus estará ali, no fundo da sua alma, como um sinal verde. Ponto 3, ou terceiro, através de impressões no espírito. Beatriz, como assim? Você já sentiu aquele sinal vermelho dentro de você? Como se algo dissesse não vá por aí? Ou já teve uma convicção forte de que você precisava fazer algo mesmo sem entender racionalmente? Esse é o Espírito Santo falando no seu espírito. E é claro, Deus também pode usar pessoas, circunstâncias, sonhos para confirmar algo, mas o principal canal é sempre o seu interior. E aqui vai um princípio poderoso. Deus é um Deus de paz e não de confusão.
Então, se há confusão, ansiedade extrema, dúvida paralisante, isso aí já é um sinal de que talvez seja a hora de você parar, orar mais e esperar a direção clara do Espírito. Agora vamos em outro ponto aqui interessante. Como desenvolver essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo no dia a dia? Desenvolver essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo é um processo de relacionamento. Não é algo que acontece de repente, como se fosse um dom mágico reservado para poucas pessoas, não. É como construir uma amizade. Quanto mais você convive com alguém, mais fácil se torna reconhecer a sua voz, as suas expressões, os seus gestos, até no meio de uma multidão. Com o Espírito Santo, é exatamente assim. Ele já está falando, mas para ouvir com clareza é preciso afinar o coração com ele. E isso começa com intimidade no dia a dia. Eu não estou falando de longos períodos de oração ritualística, mas de um estilo de vida onde Deus ele é convidado para fazer parte desses momentos comuns, diários. Uma oração curta antes de uma reunião, um louvor cantado enquanto você dirige, uma palavra de gratidão antes de você dormir. Então, são essas pequenas práticas que quando nós cultivamos isso, faz com que o nosso coração ele se torne mais sensível. Outra forma de você afinar o ouvido espiritual é obedecer prontamente às pequenas direções. Às vezes, o Espírito nos sussurra coisas tão simples como enviar uma mensagem para alguém, fazer uma oração inesperada, mudar um trajeto. Quando aprendemos a obedecer nessas pequenas coisas, nos tornamos mais sensíveis para ouvir nas grandes também. E é importante nós cuidarmos da pureza do nosso coração, porque uma mente cheia de distrações, ressentimentos e pecados não confessados, ela abafa a voz do Espírito. E não porque Deus parou de falar ou para de falar, não, mas porque a nossa sensibilidade ela se torna ali embotada. Por isso, viver em arrependimento contínuo, com o coração limpo e disponível, ele abre espaço para que o Espírito nos conduza de uma forma nítida. E, acima de tudo, nós precisamos cultivar fome e essa expectativa. Quem acorda todos os dias dizendo, Senhor, eu quero te ouvir, cria dentro de mim um espírito atento. A sensibilidade espiritual, ela não é apenas resultado de esforço, mas de um desejo, que ele é genuíno, que ele é contínuo. Deus se revela para quem o busca com sinceridade. Então, se você sente que ainda não tem essa sensibilidade tão clara, não desanime. Não fique se comparando aí com outras pessoas. Comece onde você está, do jeito que você pode. Deseje, pratique a presença de Deus no seu cotidiano e permaneça com o coração disponível, aberto. Com o tempo, a voz do Espírito ela se tornará tão familiar para você quanto a voz de um amigo íntimo. E agora que nós entendemos como desenvolver essa sensibilidade, eu quero que você imagine como a sua vida pode mudar quando você passa a ser guiada dia após dia pelo Espírito Santo. Então agora nós vamos falar do ponto 4. O que muda nas nossas vidas quando nós somos guiadas pelo Espírito Santo? Então vamos lá. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, a primeira grande mudança ela não acontece do lado de fora, ela acontece aqui dentro de nós. Nosso coração se torna mais leve, a nossa mente ela se torna mais clara e nossas decisões elas deixam de ser movidas pela ansiedade, pelo medo ou pela necessidade de aprovação dos outros. Sabe aquela sensação constante de insegurança sobre o futuro? Ou então aquele peso de ter que acertar sempre, de carregar o mundo nas costas? Não. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, esses pesos, eles começam a cair. Porque você passa a confiar que não está mais andando sozinha, que você tem um conselheiro divino caminhando com você em cada passo. Então eu vou te dar um exemplo prático. Quantas vezes você já ficou angustiada,
sem saber que decisão tomar, mudar de emprego ou ficar, dizer sim ou dizer não, aceitar um convite ou recusar. Mas olha só, quando somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus, essas decisões, elas continuam existindo. A vida ela não vira um mar de rosas, não, mas algo muda dentro de nós. A paz começa a ser o nosso árbitro. Em Colossenses 3,15, a palavra diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Então, quando somos guiadas pelo Espírito Santo, passamos a reconhecer essa paz como um sinal de direção. Se há paz, seguimos. Se a paz some, paramos e vamos reconsiderar. Outro exemplo que vejo acontecer muito com as mulheres. Talvez aconteça com você também. Sabe aquele relacionamento que você sente no fundo que não é para você, mas você insiste por medo de ficar sozinha? Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, nós não tomamos mais decisões que são baseadas no medo ou na carência. Não. Aprendemos a ouvir a voz que diz: filha, eu tenho algo melhor para você. Confie em mim. E mesmo que a escolha doa naquele momento, a paz que vem depois, ela confirma que foi a decisão certa. Então, outra transformação linda que acontece é que o Espírito Santo ele nos ensina a amar e perdoar de um jeito que sozinhas jamais a gente iria conseguir. Mas em situações de conflito, dentro da família, por exemplo, com o marido, com filhos, com amigos, ao invés de reagir com raiva, a gente aprende a responder com sabedoria. Não porque nós somos boas em nós mesmas, mas porque a sabedoria dele começa a fluir através de nós. Quantas famílias poderiam ser restauradas se mais mulheres ouvissem o Espírito Santo antes de falar em uma discussão? Quantos filhos seriam curados emocionalmente se vissem na mãe uma mulher que ora antes de agir, que perdoa antes de ferir? E há ainda uma mudança invisível, mas ela é poderosíssima. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, a nossa vida ela passa a se alinhar ao propósito que Deus desenhou para nós. Nós não ficamos mais rodando em círculos tentando dar certo em coisas que nós não fomos chamadas para fazer. Deus começa a abrir portas e também a fechar outras, a posicionar pessoas e oportunidades de uma forma sobrenatural. Muitos sonhos que estavam adormecidos dentro de você começam a ser o quê? Despertados. Chamados que pareciam esquecidos começam a arder de novo. E você sente no fundo da sua alma que finalmente está vivendo, que nasceu para viver. Essa é a verdade. Isso não significa que tudo será fácil ou sem lutas, mas significa que você estará no caminho certo. E quem caminha na direção certa, ainda que enfrente eventos contrários, chega no destino que Deus preparou. Por isso, ser guiada pelo Espírito Santo não é um privilégio de poucos, nem um plus para super cristãos, não. É a promessa para todo aquele que crê. É para mim, é para você. Então talvez hoje você esteja enfrentando dúvidas, sentindo que a sua vida pode estar sem um rumo claro, talvez tenha decisões para tomar, mudanças para você fazer, mas o medo te paralisa. Então eu quero te dizer, você não precisa tomar essas decisões sozinhas. Você tem um guia, você tem um conselheiro. E esse guia não é qualquer um. É o Espírito Santo de Deus, o Deus vivo que habita em você, pronto para te conduzir em amor, em sabedoria, paz. Então, quando você escolhe ser guiada pelo Espírito Santo, você não apenas melhora a sua vida, você transforma a sua eternidade. E mais do que isso, você se torna um farol para quem está à sua volta, mostrando
com a sua própria vida que é possível caminhar com Deus em cada dia, em cada passo. E é exatamente essa transformação que eu quero te convidar a buscar de uma forma prática a partir de hoje. Se você deseja viver essa transformação, começar a ouvir a direção de Deus de uma forma clara nas suas decisões, então já se inscreve aqui no canal. Toda semana nós temos vídeos que vão fortalecer a sua fé, renovar a sua mente e te ajudar a construir uma vida alinhada com a vontade de Deus. Me conta aqui nos comentários qual área da sua vida você mais deseja ser guiada pelo Espírito Santo. Eu vou amar ler o seu comentário, orar pela sua vida ou até mesmo junto com você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.